Bom, graças a Deus, irmãos e irmãs, nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso básico em teologia. Estamos na matéria de escatologia. Escatologia é aquela matéria que ela estuda sobre os eventos finais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Estamos falando sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Os sinais. O que nós vimos até agora? Primeiro sinal, a construção do terceiro templo. É necessário que Israel reconstrua o templo de Salomão, porque nesse templo vai se cumprir uma profecia que para os judeus é a chegada do Messias e para nós é a chegada do anticristo. Eles vão identificar o anticristo como sendo o Messias. E nós vimos que existe o Instituto do Templo. O Instituto do Templo ele já treinou as turmas sacerdotais, já confeccionou as roupas, ele já fabricou os utensílios de prata, ouro, de bronze, de madeira. Já vimos também que eles estão tendo uma criação de novilho vermelho, já está tudo pronto. Quer dizer que eles têm um prédio pré-moldado. Isso aí é o que dizem os estudiosos, eles mesmos admitem, o prédio ele está pré-moldado, do dia para a noite ele pode ser montado em questão assim, de poucas semanas, mas ele tem que ser instalado justamente onde está hoje a mesquita de Omar, ou a grande mesquita, e essa mesquita é um impedimento. Se não houvesse essa mesquita lá, o templo já estava reconstruído, então vocês têm que ver isso como um sinal profético. Vamos supor que em 1948, que em 1948 não tivesse lá uma mesquita instalada naquele lugar. Eles já tinham reconstruído o templo. Já tinham. Então ele foi estabelecido ali como um sinal dos tempos. Aquela mesquita vai ser removida e o templo vai ser reconstruído. Como que ela vai ser removida? Se ela vai ser destruída, implodida, se ela vai ser desmontada dali para ser montada em outro lugar, nós não sabemos como. Agora, alguns deles dizem que o templo virá do céu e vai destruir aquela mesquita, um sinal, um meteoro, um meteorito, algum sinal. Eles acreditam misticamente nisso daí. Bom, a gente só pode ver isso aí historicamente, né, quando acontecer. O revigoramento do judaísmo na igreja foi o segundo sinal que eu falei para vocês. No primeiro século, o apóstolo Paulo lutou para erradicar o judaísmo da igreja. E o que ficou do judaísmo na igreja foi convertido em cristianismo, evangelho, que é a lei de Deus, ou a lei de Moisés. Agora, ritualismo, guarda de dias santos, sacrifícios, tudo isso aí foi banido. Agora, a lei de Deus não foi banida. Agora, o apóstolo Paulo interpretou e diz o seguinte: toda a lei se reduz a este mandamento: amarás ao teu próximo. É isso aí que o apóstolo Paulo fez. Mas o que está acontecendo nos nossos dias é que com o ressurgimento do Estado de Israel, o alto investimento da comunidade judaica em passar para a sociedade humana a vítima que eles foram na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto judeu, a penetração que eles têm nas sociedades, enfim, as igrejas que têm um apreço por Israel. E esse apreço veio a partir do final do século XIX, também porque não havia apreço da igreja por Israel, mesmo porque Israel não era nação. Final do século XIX, começo do século XX, aí surgiram os movimentos apocalípticos, aqueles que anunciam a volta de Jesus. Surgiram várias igrejas chamadas igrejas do Advento. Igreja do Advento está esperando a volta de Jesus. A igreja adventista, as testemunhas de Jeová, a igreja de Mórmon, igrejas adventistas. Depois veio os movimentos pentecostais, com a ênfase na doutrina do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus, uma aproximação da teologia cristã com a teologia da restauração de Israel. Surgiram os chamados dispensacionalistas. Dispensacionalistas são teólogos que dizem que Deus dividiu a história da humanidade em 7 dispensações. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Dispensação da inocência, que é a dispensação de Adão. Dispensação da consciência, que ainda é a dispensação de Adão até Noé. Dispensação do governo humano, quando Noé recebeu a incumbência de Deus de julgar o sangue derramado. Dispensação patriarcal, quando Deus chamou Abraão.
dispensação da lei, quando Deus entregou a lei para Moisés, dispensação da graça, quando o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz, e a dispensação do reino, quando ele voltar para trazer o milênio. Então, os dispensacionalistas dizem que Deus dividiu a história da humanidade em 7 dispensações, e nós estamos na dispensação da graça, e a próxima dispensação seria a dispensação do reino. Mas não existia essa escatologia, tá bem? Não existia. Final do século XIX, isso não existia. Nunca se ouviu falar numa barbaridade dessa. O que diziam então os teólogos cristãos? Que a dispensação da graça de Deus é a dispensação do Espírito Santo e é a dispensação do reino de Deus. Então, quando você vai para as Escrituras, o apóstolo Paulo fala que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher, para redimir os que estavam debaixo da lei. A dispensação da plenitude dos tempos é a dispensação da graça. E a dispensação da graça é a dispensação do reino. Então, os dispensacionalistas, eles dividiram, fatiaram a história da graça em graça e reino. Com isso, o afã pelo judaísmo foi crescendo cada vez mais. E agora não se fala mais em outra coisa. Viagens para Israel, bandeiras de Israel, castiçal de Israel, quipá de Israel, chale de Israel, chofar de Israel, música de Israel, oração por Israel e por aí vai. Enquanto você tem um apreço pelo Israel, porque se restaurou como nação, como povo que está lutando pela sua terra, pela sua pátria, uma coisa mais política, então vamos deixar no âmbito do político, que é a admiração que eu tenho. Mas quando você começa a trazer isso aí para o âmbito da piedade, você vai se judaizando também. Vai se judaizando. Vai trazendo os apetrechos do judaísmo para dentro de você. E é um perigo. É um perigo por causa que não tem compatibilidade entre a fé em Cristo e a fé no Antigo Testamento em Moisés, no judaísmo. Não dá. Moisés, ele realmente foi superado por Cristo. Não somente Moisés. Toda a velha aliança. A luta do autor aos Hebreus é justamente mostrar isso, que o velho passou. O velho foi colocado até o tempo da reforma. Veio o dono da casa, acabou a reforma. O dono da casa é Cristo. E o Novo Testamento ele vai preconizar para nós essa doutrina. Nós não devemos nada para Agar. Quem é Agar? Agar é a Israel que é de baixo, que gera filhos para a escravidão. Qual é a nossa mãe? Jerusalém Celestial, que é mãe de todos nós. Somos filhos da livre, somos filhos de Isaac, que é o filho de Sara. Nós não somos filhos de Agar. Quem retorna aos rudimentos do judaísmo acaba caindo da graça e negando a Cristo. Esse é um sinal evidente na igreja. Terceiro sinal que eu falei para vocês é o da apostasia generalizada da igreja. Pode ser o irmão dele aí. Amém. Seja bem-vindo. Apostasia generalizada da igreja, porque ainda não estamos vivendo essa apostasia generalizada. A apostasia generalizada é toda a igreja abandonando tudo que você diga a respeito à fé em Cristo. Isso aí é apostasia generalizada. A igreja totalmente afastada do Evangelho, sem receber o Espírito Santo, Jesus do lado de fora, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Haverá um ódio intenso contra qualquer cristão autêntico, verdadeiro, guardião da palavra de Deus. Não é uma coisa assim, o pai odiará o filho odiará o pai, a esposa odiará a esposa, e o negócio vai ser generalizado, ao ponto do Senhor Jesus contar a parábola dizendo, estarão dois dormindo numa só cama e um só é crente, o outro não é. Ou um será tomado e outro será deixado, ao ponto do Senhor Jesus dizer isso daí. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Esse é o tempo. Por isso, nós que aguardamos a volta do Senhor Jesus iminentemente, quer dizer, a qualquer momento, temos 3 sinais que a gente tem que observar aí. O reerguimento do templo, esse negócio de o reerguimento, sabe, do judaísmo dentro da igreja, e a apostasia. Pode pegar essa cadeira. Bem? Coloca ali, ó. Tá tudo bem. O que nós vamos ver agora? O quarto sinal. Este sinal aqui, porque esses sinais que eu falei para vocês são sinais que acontecem dentro da igreja. Dentro da igreja. Revigoramento do judaísmo, apostasia da igreja, acontece aqui dentro. Agora começam a acontecer sinais na natureza. Sinais na natureza. A natureza, ela vai convulsionar por ocasião da volta de Jesus. E nós não devemos confundir os sinais naturais que acontecem pontualmente com os sinais apocalípticos.
Foi feita uma pergunta para mim hoje se eu acredito nessas profecias que estão girando aí pela internet, pelo WhatsApp, pelos grupos, se eu acredito aí que vai ter devastação, e terremoto, e maremoto, e a epidemia, e o chikungunya, e o coronavírus, e o ebola, se eu acredito que esses aí são sinais apocalípticos. Eu disse evidentemente que não. Não, são sinais dos tempos, pontuais. Porque quando começar a acontecer as pragas apocalípticas, meus irmãos, não é um coronavírus, não é uma coisa que dá tempo de fazer, organizar uma vacina mundial e etc e tal. As pestilências que estão profetizadas, elas são em tão grande número que a Bíblia diz que vai ser ceifado 1/4 do planeta. 1/4. A turma toda vai ser varrida. São sinais que eles vão se acumular de uma tal maneira, porque eles são sinais provocados por anjos do juízo. Existe uma ordem de anjos, que eles são anjos do juízo. Estes anjos do juízo não estão no turno ainda, não estão trabalhando ainda. Nem sabemos quem são. Esses anjos do juízo, eles são anjos do Apocalipse. Eles entram em ação com a abertura dos selos. Então eles não estão no turno deles ainda. Paz, Senhor, tudo bem? Tudo bem. E quando eles entrarem, aí vocês vão ver. Quem ficar por aqui vai ver, tá bom? O que é saraivada? Tá bom? O que é chuva de granizo? Chuva de granizo, onde uma pedra pesa 32 quilos e ela vai bater no chão, nas casas, nos carros, nas pessoas, com mais de 500 quilos. Quer dizer que é isso que o Apocalipse fala, que a volta do Senhor Jesus será precedido por uma série de golpes, que a Bíblia chama de pragas. Essas pragas, elas não são simplesmente criadas em laboratório, elas são sinais de toque de trombeta dos próprios anjos, porque os anjos participarão do Apocalipse, ou da volta de Jesus. Esses anjos ainda não estão no turno, tá? Estão lá guardados, lá esperando a hora deles. Quem são os anjos que estão em turno agora? Os anjos da igreja. Anjos que servem à igreja, como diz o autor aos Hebreus. Ministros que são enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Estes anjos estão no turno, estão trabalhando desde a ressurreição do Senhor Jesus. Chegou o dia do Apocalipse, essa turma aí rende o posto e entram os anjos do Apocalipse para tomar conta do negócio. Eles são de outra ordem, angelologia, tá? Aí a matéria é angelologia. Enquanto os sinais não acontecem, esses aí apocalípticos, o que nós teremos? Nós teremos os princípios de dores. Princípios de dores não são sinais apocalípticos. Aí nós lemos o quê? Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto é o início das dores. Pergunta de escola bíblica dominical: a igreja estará aqui no princípio de dores? Resposta de escola bíblica dominical: sim. A igreja estará presente no princípio de dores. Vai presenciar todo o princípio de dores, todos. Quando é que a igreja será arrebatada? Na próxima aula. Na próxima aula eu faço o arrebatamento da igreja. Na próxima aula, daqui 15 dias, sabe? Não, daqui uma semana, na terça-feira. Terça-feira à noite. Porque sábado vai haver aqui uma festa de casamento, mas aí temos que retornar na terça-feira. E daqui a pouco está chegando para uma Santa Ceia. Por enquanto vamos manter na terça-feira. Mas depois dia 17 eu começo a fazer um curso à noite. Você é amigo de profissão, meu querido ali? Sim, senhor. Daqui 5, 6 anos, né? Vai demorar. Vai começar agora, dia 17. Então, aí nós teremos as aulas apenas aos sábados. Bom? Fazer direito agora, se der certo. Fazer direitinho. Então, nós vamos estar presentes no princípio de dores? Resposta de professor de escola bíblica dominical: sim. A igreja estará presente no princípio das dores. Princípio das dores. A onda do momento é apresentar-se como ungido. É um negócio frenético. Eu sou ungido do Senhor.
eis aqui o ungido do Senhor, né? Não toqueis nos meus ungidos. É frenético isso aí, é um frenesi, é uma honra. Isso aí na televisão, no rádio, nas igrejas, muitos movimentos. Então, é a onda do momento. Pastores, pregadores, cantores, milhares de artistas são realizadores de milagres que acontecem em todos os cultos com muita gente, muito embora nunca seja comprovado sequer uma cura real. Já perceberam isso? Que as curas e os milagres sempre acontecem à distância? Sempre acontecem à distância. Curas e milagres e sinais e prodígios e maravilhas. Eu ouvi dizer que na igreja A, B, C está acontecendo de paralítico andar, cego ver, mudo falar, morto ressuscitar. E aí lá vai você nesta igreja, que acontece milagre todos os dias, mais do que nos dias de Jesus. Acontece milagre lá todos os dias. E é um negócio bem democrático, que basta todo mundo levantar as mãos assim, ó, e a unção vai passando de mão em mão, e é só você colocar assim e chamar bastante. Então acontece alguma coisa lá que nunca acontece por aqui por perto. Nunca acontece. Aí talvez o pai apóstolo poderia trazer a igreja para cá, mas ele não consegue plantar uma igreja aqui, ou porque o povo da periferia não tem tanta fé quanto acontece nos movimentos que a gente chama de movimento de fé, tá? Esse movimento de fé foi denunciado pelo Dave Hunt, movimento de fé, que é fé na fé, não é fé em Deus. Você crê naquilo que você crê, na sua própria fé, e não fé em Deus. E seria até interessante que isso acontecesse mesmo, que os sinais fossem verdadeiros. Afinal de contas, muita gente precisando de milagres. Até eu estou precisando de um super milagre hoje, agora, nesse exato momento. Um super milagre. Agora, você também está precisando de um super milagre, Maria? Não. Você está dispensando milagre? Eu preciso. De um super milagre. Você precisa também, Vanderlei? Um super milagre urgente? Então, na igreja do Pai Apóstolo tem milagre lá. O senhor não vai lá. Aí as pessoas vão nas super igrejas, atrás dos super milagres, fazem seus votos, suas oferendas, suas promessas, seus empenhos, suas campanhas, se envolvem bastante, passa-se o tempo, pagam uma promissória que devem para Deus e o milagre não vem, porque não alcançou a fé suficiente. E isso vai se multiplicando. O Senhor Jesus falou, ó, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o ungido, eu sou um ungido, eu faço parte, porque a palavra Cristo, em grego, significa ungido, eu sou ungido. Aí, você que participa da nossa igreja, dos nossos cultos, já vai observando, quando chega um superstar cristão, que tem uma super unção maior do que você já viu na sua vida, lembre-se do que o Senhor Jesus falou, muitos virão em meu nome com a super unção, a unção do riso, teve um tempo atrás aí que era a unção do riso, a unção do dente de ouro, a unção de ficar mais magro, a unção de recuperar cabelo, e é a unção de tudo quanto é tipo, está precisando também, seria bom, né? Mas se o senhor tiver R$1.800, o senhor não precisa de ter essa unção toda não, vai lá e faz um tratamento. Então. Estou fazendo tratamento de unção. É um negócio assim. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma espiritualidade que é a espiritualidade normativa, tá, irmãos? Normativa, é padrãozinho. É padrãozinho, é aquele negócio que não sobe acima da média, a espiritualidade da igreja. Ela não é acima da média. É você aceitar Jesus, se batizar, estudar a Bíblia, ler, agradecer pelo pão nosso, pedir por um emprego, pedir pelos seus filhos, vir para a igreja, voltar para casa, vir para a igreja, voltar. É isso aqui, é padrãozinho. Isso é do tempo dos apóstolos até hoje. Essa igreja de Jesus tem uma espiritualidade normativa, é normal. Não é anormal, super anormal, sobrenatural, não é. Significa que nós não cremos mais em milagre? O que é o milagre? Milagre é um sinal que ele acontece exteriormente por vontade absoluta de Deus. Isso é um milagre. E o milagre ele não é democrático, ele não é comum, não é cotidiano. Nem na igreja primitiva. Ah, mas eu li o livro de Atos dos Apóstolos. Você leu ali um período de aproximadamente 45 anos de história, mais ou menos. E nesses 45 você pode contar os milagres que aconteceram lá. Você pode contar os milagres que aconteceram. Ah, 45 anos. Fazer esse prodígio lá em Jerusalém, parou.
fizeram os prodígios lá em Filipos e parou. Aconteceram prodígios lá em Éfeso e parou. Então, acontece. Não é que a gente não crê e não ensina os irmãos a não crerem, mas a propaganda é a alma do diabo. Mentem muito em nome de Jesus. Mentem muito para lotar as igrejas de pai apóstolos. Pronto. O Senhor Jesus falou: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o ungido. Então, cuidado com esses enganadores. Cuidado. É difícil a gente falar isso aqui porque eu senti uma emoção tão grande quando aquele irmão veio e colocou a mão na minha cabeça. Um arrepio. Mas tome cuidado. Né? Cuidado. Estou falando não creia, mas tome todo cuidado. Bastante. O mundo político, por exemplo, está armado. Vou fazer uma pequena pausa. Já vi que